Vocês viram o que o Haddad anunciou ontem? Meu Deus, isso daqui vai mudar drasticamente uma série de coisas. Não sei se eu fico feliz ou se eu fico decepcionado. O rico vai pagar mais imposto, é isso mesmo. E quem ganha menos vai pagar menos imposto. Ontem o Haddad ele anunciou as principais medidas do pacote do corte de gastos do governo federal. Então você deve estar se perguntando agora o seguinte: quais são as novas mudanças do pacote fiscal? O Haddad soltou um vídeo, tá no YouTube lá, quem quiser ver também. O que isso daqui pode impactar a economia e principalmente como isso aqui pode impactar o seu bolso, porque dessa vez não é algo esotérico, isso de fato vai impactar o seu bolso e vai impactar forte, alguns para o bem, outros para o mal, mas no final das contas a soma dessa engrenagem traz um resultado que ou é bom ou é ruim sim para a economia e eu vou falar sobre isso. Não caia na ilusão de achar que você que está recebendo o benefício agora, isso daqui é bom para você e para a economia, mas isso daqui pode ser um baita tiro no pé. Então vamos falar sobre isso no passo a passo, mas antes, clica no botão aqui de like e se inscreva. Muito importante porque eu estou do seu lado há 9 anos acompanhando a economia, acompanhando os investimentos, te acompanhando. É importante sentir essa volta de vocês e esse nosso caminho compartilhado, tá? Então clica aí e vamos nessa. O que o mercado achou disso? Basicamente, ó, o dólar está subindo, bateu quase R$6. Dessa vez não é invenção do Google, de fato o dólar está quase R$6. As taxas do título do Tesouro subiram muito. Quando a taxa do título do Tesouro sobe, significa que o mercado está avaliando um risco maior sobre a economia. Então a taxa de juros sobe. A gente precisa de uma taxa maior para captar dinheiro de fora, né, para balizar esse risco, esse contraponto. A bolsa caiu, porque obviamente o mercado está prevendo um impacto negativo sobre o mercado e as ações. Negociações do próprio Tesouro Direto elas foram suspensas. Por quê? Porque quando tem uma oscilação muito grande, taxa de juros, alguns outros gatilhos, ela para de negociar, o mercado olhar e entender o que está acontecendo e aí depois retomar consciência e negociar direitinho. E o Tesouro teve uma variação muito grande ontem e travou, tá? Basicamente. Dentre tudo que o Haddad anunciou, vamos começar com talvez uma das mais relevantes. Ele anunciou a isenção de imposto de renda, lembrando, não é a partir de amanhã, é a partir de 2026, dos contribuintes que recebem até R$5.000 mensais. Atualmente, quem recebe um salário de até R$ 2.259,20 não paga imposto. Só que a partir de 2026, até R$ 5.000, essa pessoa não vai pagar imposto. Então isso aqui é uma mudança muito drástica. Você que ganha R$ 5.000 para baixo, você não vai pagar imposto a partir de 2026. O que, primeiro ponto de vista, é uma coisa que parece muito interessante, né? Eu ganho dinheiro, agora não vou mais pagar imposto? Animal isso daqui. Vamos lembrar de algumas coisas. Em 2018, o Bolsonaro prometeu isenção para quem ganhasse até 5 salários mínimos. 2018. E ele não cumpriu, isso daqui não passou, não funcionou. Em 2022, o Bolsonaro ele voltou a prometer a mesma coisa ao tentar a reeleição, também não conseguiu. Em 2023 e 2024, o Lula ele atualizou a faixa para isenção de imposto de renda para R$ 2.259,20. Ele aumentou essa faixa, mas muito menos do que de fato tinha sido prometido. Então, se você for olhar um vídeo aqui que eu fiz no passado, a gente estava falando sobre esse aumento da isenção, que tinha uma expectativa que seria muito alta, acabou que subiu só um pouquinho. Primeiro grande anúncio do Haddad, que vai impactar aqueles que ganham menos de 5 mil. O segundo grande anúncio, e eu vi muita gente comemorando por isso e tal, é sobre a taxação dos super ricos. O que diz esse segundo anúncio? Diz que vai ter uma taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, que hoje estão isentos. A estimativa é que essa taxação compensaria a isenção ampliada do imposto de renda. O que isso significa? Significa que aquele que ganha mais de 50 mil reais por mês, ele vai ser mais tributado do que ele era antes. E aí foi chamado, né, esse cluster aqui de mais de 50 mil de super ricos. E o que eu vejo hoje na internet? Eu vejo as pessoas, basicamente, né? Vamos lembrar, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Então a gente tem muito mais gente que tem pouco recurso. E aí tem muito mais gente que também não entende nada de economia ou que não entende nada de mercado de negócio. É normal, isso aqui é natural. Então, o que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas comemorando essa isenção e, ao mesmo tempo, apedrejando quem ganha muito dinheiro, falando, tem que se ferrar mesmo. Galera que tem muito dinheiro tem que se ferrar, tem que pagar mais imposto mesmo, e eu que tenho que pagar menos e tal. Isso daqui, eu entendo esse argumento. Afinal de contas, poxa, todo mundo quer o seu melhor, né? E todo mundo, quase todo mundo, quer que o rico se lasque. Geralmente é isso. Mas existe um impacto. Isso aqui é como um bumerangue. Isso aqui não vai só, isso aqui vai e volta para você. Então, vamos continuar o vídeo aqui. Antes de vocês comemorarem, a gente precisa lembrar que existe um passo a passo, existem várias etapas até isso daqui ser implementado. Isso pode
não ser implementado. Então são 7 etapas. Como que funciona a aprovação do Congresso Nacional de algo como que foi sugerido pelo Haddad, nosso ministro? Primeiro, existe a criação de algo. Então, a criação é quando o governo ele elabora o projeto de lei ou as emendas constitucionais, que foi o que ele fez. Então, criou-se aqui esse projeto de lei. Depois disso, ele pega esse projeto de lei e ele envia ao Congresso. Isso aqui é a segunda etapa. Então, esse texto ele vai ser enviado para a Câmara dos Deputados, ou Senado, e eles vão ler, vão analisar. Esse é o segunda etapa do processo. Depois, a gente tem as comissões, que é a terceira etapa do processo. Aqui é onde a proposta vai passar por várias comissões que vão avaliar se essa proposta ela é legal e se tem um impacto positivo ou negativo. Então, vão ter várias avaliações. Passando por isso, a gente tem a quarta etapa. A quarta etapa é a votação na Câmara. Então é quando tem aquela votação, que a gente sabe dos votos que aconteceram, é onde isso daqui é votado no plenário. Depois dessa votação, a gente tem a votação no Senado, que é onde passa por comissões e o plenário, que é o quinto passo. Depois disso, a gente tem o sexto passo, que é a sanção. Ou seja, isso daqui foi aprovado, agora está na mão do presidente, e o presidente ele pode sancionar ou vetar esse projeto de lei. E aí, em sétimo lugar, tem a publicação, que depois de sancionada, ou seja, o presidente sancionou, não vetou, tem a publicação da lei e aí ela entra em vigor. Então veja que é um processo relativamente longo, relativamente complexo. Esse processo é importante porque isso daqui acaba descentralizando um pouco as decisões e acaba trazendo vários pontos de vista diferentes. Os representantes do povo, em tese, eles vão nos representar ali quando eles forem votar, quando eles forem ser a favor, se forem contra, etc. Então é um processo importante, mas que ele pode não passar, entende? E antes de eu continuar e de fato falar do impacto do bolso, o que acontece, etc., deixa eu te dizer o que mais o Haddad anunciou. São coisas menos impactantes, sob o ponto de vista do Brasil inteiro, mas também são muito impactantes. Tá? É um pacote muito relevante. Primeiro, tem a inclusão da política do aumento do salário mínimo nas limitações do arcabouço fiscal, então um aumento de salário mínimo. Segundo, tem a proposta para acabar com os super salários, em especial aqueles que são acima do teto constitucional, o que a gente chama de super salários. Então sabe quando você vê a galera se dando aumento e aqueles salários exorbitantes, etc. Eu não tenho nada contra salário exorbitante, tá? Eu só tenho contra um salário exorbitante que não entrega resultado. Tá? Para mim, cara, quer ganhar 100 mil pode ganhar, quer ganhar 500 mil pode ganhar, 1 milhão pode ganhar, tá tranquilo. Mas como é um dinheiro que vem do imposto, ou seja, eu pago, você paga, eu gostaria que esse salário fosse pago para quem tem resultado. E muitas vezes não existe um mérito de quem aumenta o seu próprio salário. Às vezes tem, às vezes não. O que me assusta é quando a gente tem um super salário sendo pago de alguém que simplesmente deu uma canetada e aumentou o próprio salário, só que sem necessariamente vender mais ou gerar mais resultado para o país ou para o povo, nesse caso. Simplesmente pelo poder da caneta. Isso aqui me incomoda, tá? Te incomoda também isso aqui? Eu fico super, assim, incomodado quando vejo esses aumentos na canetada. Terceiro, tem um super chamado para os beneficiários dos programas sociais, tipo Bolsa Família, para que eles atualizem os seus cadastros. Então, você que tem Bolsa Família ou alguém que tem Bolsa Família, você vai precisar atualizar o seu cadastro. Caso você não tenha feito isso nos últimos 2 anos, o que eu acho é bom. Por que eu acho isso bom? Porque mais dados, mais transparência permite que, de alguma forma, o governo seja mais assertivo. Agora, se ele vai ser ou não, aí eu não consigo ter essa clareza, mas mais dados permitem que ele seja mais assertivo. Por exemplo, eu acho que não faz sentido o pessoal do Bolsa Família pegar o dinheiro curto que eles recebem e jogar uma casa de aposta e gastar tanto dinheiro quanto eles vêm gastando. Acho que foi para 15 bilhões Bolsa Família, eles gastaram 3 em casa de aposta. Ou bet, enfim, foi um conglomerado de coisas, mas que não me parece ter muito sentido. Não é uma boa administração do dinheiro de quem está lascado. Porque se você está na Bolsa Família, você está lá porque você de fato está precisando muito. E quem está precisando não deveria fazer isso com dinheiro. Que para mim eu considero bet, etc. Eu considero um entretenimento. Dá para ganhar dinheiro? Dá. É raro demais. E eu acho que a minoria ganha dinheiro nas coisas. Nesse caso, será muito difícil que o pessoal do Bolsa Família gaste dinheiro com bet. Porque estão preocupados com outras coisas. Quarto lugar, uma coisa que vai dar um barulho, meu Deus, assim. Toda vez que fala de mexer em algo dos militares, né? Nossa, aliás, já muitas vezes reformas de previdência, etc., não passaram por causa dessa discordância entre aposentadoria dos militares, funcionário público, etc. E a quarta mudança aqui anunciada é a mudança nas regras da aposentadoria e pensão dos militares. E são muitos no Brasil, isso aqui é relevante. Com o fim da morte ficta, que permite o pagamento de pensão e parentes de quem foi expulso das Forças Armadas, tá? A gente sabe que existe uma aposentadoria relevante para quem serve no exército. Só que isso aqui é prolongado muitas vezes para seus familiares. E, segundo a morte ficta, existe o pagamento feito de pensão para parentes, inclusive de quem foi expulso das Forças Armadas. E, aparentemente, isso vai ser
reduzido agora. E, por último, tem uma fixação de idade mínima de aposentadoria dos militares, ou seja, não pode se aposentar mais com menos de 55 anos. Obviamente tem uma regra de transição entre o que é hoje e como vai ser, mas estima-se uma economia de cerca de 30 a 40 bilhões de reais por ano, que é uma grana, não é o que a gente precisa economizar aí no Brasil, isso daqui é muito pouco perto do que a gente precisa economizar ainda, mas eu acho que é um bom começo. Agora vamos lá, algumas pessoas me taxam aqui, né? Olha pra mim e falam assim, branco, olho claro, rico, etc, capitalista, e me estereotipam assim, né? Eu não sou contra a isenção para quem ganha até 5 mil reais, eu não sou contra. Eu vou te mostrar o porquê que eu não sou contra, tá? Essa isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, ela deve acontecer a partir de 2026, caso passe por todas as etapas aqui da aprovação no projeto de lei. Só que eu já fiz vários vídeos no passado criticando o quão absurdo é a gente não ter uma correção da isenção do imposto de renda na tabela. Isso aqui é um absurdo, porque olha só, tem uma tabela de imposto de renda, né, de isenção, que entre 1996 e 2024 não teve atualização praticamente. Então a gente tem uma defasagem de 167% nessa tabela. Então, atualmente, até R$ 2.259,20, você não paga imposto. Quando você está entre esse valor e 2.826, aí você paga 7,5%, aí acima disso você paga 15%, depois 22,5%, e acima de 4.600, você paga 27,5% de imposto. Só que, se você fosse atualizar a inflação, porque pensa só, essa tabela existia há muito tempo. Se você fosse atualizar pela inflação, porque o custo aumenta, então seu custo aumenta 10% no ano, seu salário aumenta 10% no ano, você não ganhou dinheiro, você está gastando a mesma coisa por causa da inflação. Só que a tabela de isenção não aumentou. Então você está gastando a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, só que agora você vai pagar mais imposto, porque a tabela não foi sendo atualizada. Então, como essa tabela deveria ser, se a gente atualizasse ela pelo IR? Até R$ 5.084 é isento, de R$ 5.084 a 7.500, 7,5%, e aí depois 15%, 22,5%, e só para quem ganha acima de 12.400, aí você pagaria 27,5% de imposto. Então não tem essa correção. E ela deveria ter acontecido, concorda? Porque se tudo é atualizado pela inflação, menos a isenção de imposto, cara, a gente está fazendo um mecanismo onde no tempo o trabalhador fica mais pobre e o governo ele arrecada mais. O problema é que se o governo ele arrecada mais e não gasta da forma correta, cara, no final das contas quem se lasca é o próprio trabalhador que está bancando esse imposto. E aí, segundo o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da USP, o impacto dessa correção seria superior a 100 bilhões de reais anuais. É o que a gente está perdendo de arrecadação por causa dessa tabela de isenção. E o efeito da desigualdade também, porque a gente ficou mais desigual por causa disso. Tem uma coisa chamada índice de Gini e ele teria subido de 0,618 para 0,626, aumentando a desigualdade. Qual que é o impacto de você aumentar a isenção para quem ganha menos de 5 mil? Bom, você vai aumentar a renda disponível. Então, quem ganhava 5 mil reais, ao invés de sobrar quase 4, vai sobrar 5. Então, eles vão ter mais dinheiro. Se sobrar mais dinheiro, o que acontece? Você tem mais renda disponível, então você vai ter mais dinheiro circulando na economia. Porque essas pessoas, elas não vão simplesmente guardar todo esse dinheiro, elas vão gastar. Porque brasileiro é assim, a gente pega uma graninha, quer gastar, quer comprar um negocinho, quer realizar um sonho ali, para dar uma parceladinha em alguma coisa, a gente vai fazer isso. Essa é a realidade. Então, isso é que significa mais consumo, vai girar a economia. Então, mais dinheiro circulando na economia, mais consumo de uma forma geral. Quando você tem mais consumo, o que acontece? Você tem as empresas que acabam aumentando o seu preço, que tem uma pressão muito grande. Muita gente comprando, aí ou as empresas ficam sem oferta, ou elas começam a subir o preço. Quando elas começam a subir o preço, a gente tem uma inflação, né? Se a gente tem uma inflação, a gente não vai aumentar o consumo através da taxa de juros, a gente vai aumentar o consumo através da redução de imposto. Então, as pessoas vão consumir mais, os preços sobem, e aí o que acontece? Inflação. E se a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Se a taxa de juros sobe, você acaba tendo um efeito inverso aqui. Por quê? Porque aí, como você tem uma taxa de juros alta, vai ficar mais complicado de você pegar um empréstimo, você fazer um financiamento, porque fica tudo mais caro. A parcela fica mais cara. Então, os juros vão encarecer o crédito e acabam desacelerando a economia. Então, você tem essa pressão acontecendo. De um lado, redução de imposto, mais consumo. Do outro lado, você tem mais inflação, mais taxa de juros e crédito mais caro, que reduz o consumo. Então, você tem esse embate aqui. Agora, qual que é o impacto do aumento de imposto para os super ricos? Ou seja, para aqueles que têm mais de 50 mil reais de dividendos por mês. Primeiro de tudo, vamos lá, a economia, vocês concordam comigo que ela é composta de trabalhadores, todos são trabalhadores, mas você tem os trabalhadores, aqueles que ganham menos, você tem aqueles que são os empreendedores, os empresários, e você tem aqueles que trabalham no funcionalismo público. Então você tem essas três camadas aqui, né? Você tem aqui o empregado, você tem o empregador, você tem aqui o órgão público. Quem paga o órgão público? Esses dois aqui, tanto o trabalhador quanto
O empregador, beleza? O empregado, ele geralmente reclama do patrão. Só que se o patrão sumir, esse empregado aqui não vai ter de quem reclamar, porque não vai ter quem contratá-lo. Talvez tenha algum concorrente, só que aí o que vai acontecer é que vai ter uma pressão muito grande, vai ter mais gente querendo trabalhar do que gente oferecendo emprego, é uma loucura. Então, quando esse cara aqui ele é pressionado, esse cara aqui é o cara que pode sair do Brasil. Esse não, esse aqui tem mais dificuldade, esse aqui pode sair do Brasil. Por quê? Porque ele tá aqui no Brasil por uma questão de negócios ou algumas outras raízes. Se esse cara aqui se sente pressionado, começa a taxar a fortuna dele, o dividendo dele, o que ele faz? Fala assim, cara, eu vou ficar aqui no país? Eu vou me mudar. Aí pega aqui um green card, muda para os Estados Unidos ou muda para algum outro país. O que acontece com a empresa dele? Alguns vão continuar com a operação aqui, outros eles vão levar a operação para fora ou vão fechar o negócio aqui, porque às vezes essa carga tributária vai acabar tirando o interesse dele de fazer negócio por aqui. Então, quando você tem essa isenção, isso aqui é bom para essa pessoa aqui. Só que como você aumenta essa tributação, essa pessoa aqui, ela foi desmotivada e ela sai do país. Então, a gente acha que a gente reduz a desigualdade quando a gente faz isso, mas a gente não reduz a desigualdade. Na verdade, a gente aumenta a desigualdade, às vezes, e a gente reduz, porque o problema não é necessariamente desigualdade. Seria mais legal se todos fossem mais iguais? Seria. Porém, às vezes, isso é um pouco utópico. Por quê? Porque a pessoa que recebe até 5 mil reais, ela vai pagar menos imposto. Legal, vai sobrar mais dinheiro. Essa pessoa super rica, ela talvez saia do país. Então, o que vai acontecer aqui? A desigualdade vai reduzir. Essa pessoa muito rica vai sair do país. Então, a desigualdade foi reduzida. Só que a pobreza não. Então, no final das contas, o importante é reduzir a pobreza, não necessariamente a desigualdade. Então, o meu problema não é ver alguém ganhando muito, é ver alguém ganhando pouco. Esse é o problema. Então, quando você pega países como a Venezuela, né? Você pega países, ou países começaram a taxar as grandes fortunas, você tem duas possibilidades. Quando esse país é um país que o governo é muito eficiente, o super rico às vezes não se incomoda tanto assim. Agora, quando ele não é tão eficiente assim, o super rico ele fica incomodado, ele sai de lá. E se ele sai de lá, ele leva os negócios, ele fecha as empresas, ele contrata menos, isso é ruim pro país. Então tem um lado muito ruim da taxação dos super ricos. Eu sou a favor demais da isenção de quem ganha até 5 mil. O problema é você taxar quem ganha mais. O problema não é tirar mais dinheiro do bolso de quem tem mais. O problema é porque isso daqui talvez tire o incentivo dessas pessoas de empreenderem no Brasil, e aí a gente tem menos emprego também sendo gerado. Qual que é o contraponto? O contraponto é, como a gente no Brasil vem de muitos anos, talvez décadas de cagada, a gente tem que tirar de algum lugar. Essa é a realidade. Você tem que tirar de algum lugar. Da onde que pode tirar? Onde tem uma sobra, onde tem uma gordurinha. E aí você começa a fazer o que parece ser bom no curto prazo, e no médio e longo prazo pode ter um impacto muito grande, tá? Qual que é o impacto para quem então investe em ações, dividendos, negócios, etc? Quando você começa a tributar dividendos, você reduz a atratividade da bolsa. Porque se eu invisto numa ação e eu sou isento de imposto de renda, cara, é bom investir em ação. Quando eu não recebo mais isenção de imposto de renda no dividendo, continua sendo bom, mas eu reduzo um pouco a atratividade. Depois disso, os investidores vão migrar o capital para países com menor carga tributária ou vão investir na renda fixa. Então, sai um capital da bolsa. Depois disso, você tem uma queda no valor de mercado. Natural, as pessoas começam a vender suas ações ou não querem comprar, preços caem. O que acontece com as empresas é um pouco do efeito que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, lá você é tributado em relação a dividendos. Então, o que as empresas fazem? Elas simplesmente param de distribuir dividendos e começam a recomprar suas próprias ações. Então, o acionista talvez não vai receber o dividendo na conta, mas ele é sócio de uma empresa que agora vai recomprar as próprias ações delas. Então, isso daqui seria quase como um dividendo. Ao invés de entrar na sua conta, a cota se valoriza. Então, você vai trabalhando com o imposto por mais tempo. E no final das contas, pode acabar arrecadando menos do que o esperado, porque aí antes de pagar imposto sobre isso, elas recompram as ações. Tá? Então, acaba tendo um custo aqui e não um lucro. Se as empresas optarem por fazer isso, que é de fato o que vai acontecer, não vai ter tanta arrecadação, porque elas não vão pagar dividendo, vai ter imposto, elas vão acabar recomprando as próprias ações. No final das contas, 99% de vocês não vão ser impactados, porque vocês teriam que ter uma renda superior a 50 mil. Então, isso aqui é para uma minoria mesmo, mas é a minoria, no geral, que tem mais colaboradores. Você já deve ter ouvido que 1% do mundo tem 50% da riqueza do mundo, ou 1% das empresas no Brasil contratam a maior parte dos funcionários no Brasil e assim por diante. É assim no mundo, geralmente. Então, quando você impacta essa galera, você também está acabando mexendo com os colaboradores, né? Então, antes você ganhava 5 mil, sobrava um valor. Eu vou arredondar aqui, sobrava 4 mil. Agora, sobra 5 mil. Então, legal, aumentou a sua capacidade de sobrar dinheiro na conta. E agora você pode gastar mais ou investir mais. Mas o que eu recomendo? Assim, para vocês que ganham menos 5 mil, essa é uma oportunidade para vocês. Do quê? De fazer o pé de meia de vocês investir no futuro de vocês. E independente de quem você seja, sempre é uma oportunidade de você investir pro seu futuro. Então eu fiz uma conta. Se você investisse R$ 1.375, supondo que você consegue agora, com todas essas mudanças tributárias, guarda algo próximo de R$ 1.300 a mais. Se ao invés de você gastar, você investisse a uma taxa de 0,8% ao mês, em um mês você teria nada. Você teria o mesmo valor que você investiu praticamente. Só que em 24 meses, você teria R$ 36 mil. Em 240 meses, você teria R$ 999 mil. E em 30 anos, você teria R$ 2.877.000. Então, você teria muito patrimônio no futuro se você começasse a guardar dinheiro hoje, usando apenas esse benefício tributário que você deve ter. Só que, aí eu quero agora fazer o meu jabá, a gente tem uma plataforma chamada Finclass, e na Finclass, que é a maior plataforma de educação financeira do Brasil, você pode economizar mais dinheiro, ela vai te ajudar
nisso. Você pode começar a investir do zero, você pode aumentar a sua renda, você pode aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, você pode analisar e escolher uma ação, você pode entender como funciona a economia. E isso daqui não tem preço. Porque imagina você fazer tudo isso, só que aprendendo com pessoas que de fato são muito grandes no mercado, como Howard Marks, Guilherme Benchimol, Morgan Housel, Pedro Malan e mais de 60 professores na Finclass. Será que isso daqui aumentaria muito o seu dinheiro no final do jogo, no final da vida? Será que aumentaria 1%, 2%, 3% de rentabilidade? Bom, fiz uma projeção muito simples, tá? Se com a Finclass você conseguisse aumentar 0,1% de rentabilidade ao mês, a diferença já seria brutal. Olha só, em um mês não faz diferença, em 240 meses você teria 1.169.000 e em 30 anos você teria 3.725.000. Eu tô falando aqui de uma diferença de R$1 milhão por você simplesmente pegar um conhecimento, botar na sua cabeça e agora colocar esse conhecimento em prática, tá? A boa notícia é que amanhã tem a Black Friday da Finclass, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas dia 29 de novembro é a Black Friday da Finclass, só vai durar 24 horas, então clica no link da descrição, você entrar na lista de espera, você vai poder assinar essa grande plataforma com 50% de desconto por R$ 34,90 por mês, é muito barato, certo? Muito menos do que a isenção que vocês vão receber daqui pra frente, tá? Bom, me conta aí o que você achou então dessa reflexão toda que eu trouxe e do Haddad, né? O que ele anunciou no final das contas. Eu, só para fazer um meio termo aqui, por um lado, eu acho que assim, é muito bom a gente ter isenção para quem ganha menos de 5 mil. De fato, é muito bom. Acho que é uma grande vitória isso daqui. Faz tempo que a tabela tá desatualizada. O problema é que eu acho que o preço pago por isso, que é tributar os super ricos, é um preço alto. Não pelos super ricos, mas pelo impacto que isso vai gerar no país, que isso aqui pode impactar nos negócios, nas empresas, nas contratações, no desemprego. Por outro lado também, eu entendo que de algum lugar a gente tem que tirar. Não sei se esse era o melhor lugar para tirar, mas de algum lugar tem que tirar mesmo. Por quê? Porque o Brasil vem de muitos anos e décadas consecutivamente fazer um monte de besteira. A gente começou, acho que o Paulo Guedes começou a fazer muitas coisas importantes, muito interessantes para a economia, mas a gente teve Covid, a gente teve uma continuidade agora que teve uma ruptura, o Paulo Guedes não continua lá, então você tem uma ruptura que aconteceu e a gente precisa tirar de algum lugar. Agora, vamos ver os impactos na economia, eu acompanho por aqui, sempre tiver uma novidade, eu trago para vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Agora eu vou viajar, tem uma palestra hoje lá em BH, mas volto para São Paulo em breve. Um abraço, turma. Tchau.